Olá! Você já recebeu alguma informação pelas redes sociais e ficou em dúvida se era verdadeira? Com o avanço da tecnologia e a instantaneidade do compartilhar em apenas um clique, a sociedade inteira vive um fenômeno mundial, o da fake news. O programa Novas Fronteiras de hoje vai falar sobre este complexo fenômeno que virou um problema e tem chamado a atenção do mundo inteiro. E será por meio da visão ótica do direito que iremos debater este assunto. Para entendermos melhor a relação das fake news com as redes sociais, a gente recebe a advogada e doutoranda em Direito pela Unicinos e pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Bruna Bastos. Seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, obrigada. Quem também participa conosco é o advogado, pesquisador e professor do curso de Direito da Universidade Franciscana, Igor Lameira Gasparetto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer participar do programa. Muito obrigado. Bruna, eu começo com você. A partir dos anos 2000, então, a internet ganhou força, né? E com ela, as redes sociais ganharam um aumento bem significativo. Hoje, além de serem locais de entretenimento e de negócios, elas também exercem um grande poder sobre as pessoas. Inclusive, antigamente a gente via líderes, né, de grupos, de manifestações. Hoje em dia a gente percebe que esse líder é a própria internet, é a própria rede social, né, através dela que as pessoas se movimentam. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, de como as redes sociais, como a tecnologia, elas moldam o comportamento das pessoas atualmente. Bom, gente, isso aí é uma questão bem complexa da gente debater, mas é importante que a gente tenha em mente, né, que a internet que a gente tem hoje, ela é muito diferente daquela que surgiu lá nos anos 90, né, dos primórdios da internet. A internet daquela época, ela veio mais para possibilitar um espaço de debate, de construção, tanto que naquela época as pessoas eram anônimas, né? Com o passar dos anos, com a utilização de algoritmos na internet, a gente mudou um pouquinho esse quadro, né, das mídias digitais, e agora ser anônimo é sinônimo de dúvida, né, de insegurança, de medo. E sobre essa questão de movimentos e de lideranças online, é bem interessante a gente pensar que quando todos aqueles movimentos pró-democracia que começaram com a Primavera Árabe em 2011, e a gente também teve a questão das jornadas de junho de 2013 aqui no Brasil, e vários outros países também acompanharam esses movimentos, foi nesse momento que a gente percebeu uma mudança na organização desses movimentos sociais. Então, antes, né, deles migrarem para a internet, para ganhar mais alcance, contagiar, podemos botar assim, mais pessoas, a gente realmente tinha, em geral, alguns líderes que coordenavam esses movimentos. Hoje a gente não tem mais isso. Os movimentos são muito mais difusos, justamente porque eles estão na internet e a gente não tem um líder único, né? E uma das provas disso foi justamente a jornada de junho de 2013. Se naquela época o estopim daquelas jornadas foi a questão do aumento das tarifas dos ônibus, naqueles movimentos que tomaram o país, muitas outras pautas foram levantadas. E o nosso comportamento ele também muda com essa quantidade de informação que a gente recebe, né? Além de, claro, a gente ter a questão da modulação comportamental através de algoritmos, através da coleta de dados pessoais, a forma como a gente consome internet e conteúdo digital online também acabou mudando. Um exemplo muito tranquilo que eu posso trazer para vocês é a questão do TikTok, por exemplo. O TikTok ele mudou a forma como a gente consome conteúdo de entretenimento na internet. Agora, a gente tem muito menos tolerância para conteúdos mais longos, por exemplo. E aí a gente fica menos tolerante ao diferente, menos tolerante ao que é mais elaborado, mais complexo. Isso com certeza muda tanto a forma como o entretenimento e outros conteúdos informativos, por exemplo, são produzidos, como a forma como a gente consome esses conteúdos e como a gente também consome pautas de manifestações públicas. Professor Igor, nós vemos diariamente a mídia lutando contra as fake news. E isso ficou ainda mais visível durante a campanha eleitoral, né? Viemos de uma campanha eleitoral agora no mês de outubro, aqui no Brasil.
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que a gente vê que muitos pesquisadores falam na política do escândalo, né? Ela é disseminada pelas redes sociais e na dificuldade da regulação interna pelas próprias redes. Eu queria que o senhor falasse como que o direito vê isso. Perfeito. Nós observamos ao longo do tempo, e tem autores que trabalham com essa perspectiva, de que a mídia tradicional, ou seja, aquela compreendida como a televisão, o rádio, né, os jornais e as próprias revistas, tradicionalmente elas se utilizam desse expediente, ou se utilizavam, que é a política do escândalo, aquela forma de trazer notícias que chamem a atenção com vistas a obter audiência, né? Tradicionalmente isso sempre ocorreu. Considerando esse ecossistema novo que a Bruna bem referia, essa diluição e essa pulverização com as redes sociais de informação circulando, nós temos um ambiente mais sofisticado, onde outros atores têm se utilizado de fake news, de desinformação, com objetivo de fraudar realidades, de substituir realidades, de modificar algo factual com algum objetivo. E, do que se refere à eleição, por exemplo, este objetivo tem a ver com a captação de voto. Então, o que nós temos hoje? Uma ampliação dessa antiga e tradicional política do escândalo, que vinha no sentido de afetar reputações. Hoje, ela tem um outro objetivo que, para além das próprias reputações, né, de afetar as reputações, é tocar aquele eleitor, né, captar aquele sentimento e inflamar os ânimos. Então, a política do escândalo, hoje, ela é potencializada e, com isso, nós temos também essa ampliação, essa nova forma de fazer a captação daquelas pessoas, que é pelo próprio escândalo, pela própria rede social, utilizando da desinformação cada vez mais sofisticada, com montagens cada vez mais difíceis de se detectar, né, com vários expedientes que são cada vez mais robustos. Ao mesmo tempo, de outro lado, nós temos o poder público, nós temos as próprias empresas tentando encontrar meios para segurar essa onda que vem crescendo, para tentar barrar esse problema das fake news, da desinformação. Só que aí a gente encontra alguns limites. Em que medida o Poder Judiciário tem legitimidade para dizer o que é desinformação ou não? Onde e até que ponto vai a liberdade da expressão? Até que ponto as próprias plataformas, e aí a gente está falando de poucas empresas que detêm várias redes sociais, né? Até que ponto elas têm legitimidade para retirar conteúdos, dizer que isso pode e isso não pode. Então, são alguns desafios que o direito vem enfrentando e a busca por essas respostas ainda está longe, eu diria, né? Nós temos algumas pesquisas que vêm avançando com relação a esta questão de heterorregulação das plataformas, autorregulação, uma regulação combinada. E aí a gente tem o exemplo do Tribunal Superior Eleitoral, que recentemente se reuniu, trouxe para a mesa de negociação as plataformas para tentar achar uma solução para isso, para frear esse problema. Então, o direito ele ainda está caminhando e aprendendo o que ele pode fazer, até que ponto vamos, e aí as pesquisas científicas na área, elas têm se debruçado a respeito disso. E aí, nesse contexto, eu já faço uma pergunta para a Bruna a respeito dos desafios jurídicos, das perspectivas jurídicas para uma possível criminalização da desinformação, né, das fake news, da circulação delas. Em que medida nós temos esta possibilidade legislativa aí, a seguir, ou isso ainda está mais atrelado ao campo da responsabilidade civil, de enquadramento em outros tipos penais, como os discursos de ódio, enfim. Eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso. Claro, e essa questão é muito importante até para nós, né, que somos do direito, né, Igor? Porque a gente tem que trabalhar com essas questões, assim. E o direito, ele é conhecido por ser uma área de conhecimento que demora muito para se adaptar aos fenômenos sociais. E nesse momento dessa efemeridade que a gente vive, dessa velocidade que a internet coloca para os movimentos sociais de forma bem ampla, a gente acaba tendo
aparente ou talvez concreta deficiência de uma resposta do Poder Judiciário para essas questões. O discurso de ódio, por exemplo, que tu tocaste, que é um ponto essencial para a gente debater o contexto contemporâneo, a gente não tem nenhuma legislação específica sobre o discurso de ódio. E esse é um problema que a gente enfrenta há mais de uma década nas redes sociais. E ainda assim, o direito não se manifestou de forma expressa em relação a essa questão. Por mais que a gente consiga incluir o discurso de ódio, por exemplo, em racismo, né, em homofobia, que são questões que já foram debatidas, e por mais que a lei de racismo, por exemplo, tenha sofrido uma alteração para incluir um aumento de pena para aqueles casos de racismo que são perpetuados na internet, ainda assim a gente não tem uma legislação sobre o discurso de ódio. Ainda assim a gente não tem uma jurisprudência consolidada sobre essa questão. E no tocante à desinformação, mais especificamente, a gente também tem pouquíssima discussão sobre o assunto a nível estritamente jurídico. Por mais que a gente tenha muitos pesquisadores da área do direito e de outras áreas também trabalhando com essa temática, como eu, por exemplo, a gente tem vários projetos de lei, na verdade, que falam sobre fake news. Um deles ficou mais conhecido aí entre a população geral, que é o PL das fake news, que ele ficou conhecido justamente por essa expressão, mas são projetos de lei que foram feitos às pressas para responder a uma demanda e que, além de não estarem sendo processados devidamente dentro do Congresso Nacional, eles não levaram em consideração, por exemplo, pesquisas científicas, não levaram em consideração a forma como as plataformas vão regular essa questão. Então, são projetos ainda muito rasos em relação a isso, e alguns deles, como o caso do PL das fake news, que é o mais conhecido, são projetos que trazem risco também à própria questão da desinformação, então que não tratam a temática da forma como ela deveria ser tratada. Mas tu tocaste numa palavra muito importante para a gente pensar essa temática no direito, que é a heterorregulação. Na minha tese de doutorado, eu venho trabalhando com essa possibilidade através da teoria da multinormatividade. Então, a gente talvez precise realmente de uma heterorregulação, ou seja, de várias normas, né, diferentes, de diferentes hierarquias normativas, para regular essa questão. Mas uma coisa que é essencial e que tu também tocaste muito bem nesse ponto é a necessidade de essas normas serem democráticas. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, de normas das plataformas, dessas empresas, são normas que não são essencialmente democráticas, por mais que daqui a pouco a gente concorde com uma retirada de conteúdo ou outra, a gente tem que pensar que elas não são essencialmente democráticas, porque elas não são transparentes. A gente não sabe, nós enquanto usuários dessas plataformas, não sabemos quais são os critérios que essas plataformas utilizam para retirar ou não o conteúdo do ar. A gente não tem acesso a isso, a gente não pode fazer escolhas em relação a isso. Então, a gente acaba perdendo uma das questões essenciais para o próprio direito, que é justamente a democracia dessas normas. Hoje é possível dizer que existe democracia nas redes sociais, considerando todo o julgamento que existe do politicamente correto? Essa também é uma questão bem delicada. A democracia, na verdade, ela vem sendo bastante enfraquecida, especialmente por algumas questões, alguns fenômenos que tomaram muita força na internet nos últimos anos, como a desinformação, por exemplo, que a gente vem tratando. E a questão do politicamente correto, ela é uma questão muito complexa, dependendo da forma como você olha para ela e das crenças pessoais que você tem. Né? Então, talvez algumas pessoas achem super válido a gente ter essa questão do politicamente correto e tudo, outras pessoas não. E sem querer entrar no mérito, mas de qualquer forma, a gente acaba perdendo um pouco a nossa capacidade democrática quando a gente está na internet, especialmente pela atuação dos algoritmos, dessa questão da coleta de dados, porque da medida em que as redes sociais, as plataformas de conteúdo, elas filtram o que a gente enxerga com base nas nossas preferências, a gente não tem acesso ao que é diverso. E isso é muito prejudicial para a democracia. Imaginem vocês, a gente vivendo num mundo em que, numa bolha social em que todo mundo parece concordar com a gente.
isso é muito delicado para a gente pensar um Estado democrático de direito. E é isso que vem sendo construído dentro das plataformas. A gente passa dias e dias vendo pessoas que concordam com a gente, vendo pensamentos semelhantes ao nosso, e quando a gente se depara com o que é diverso, a nossa tendência é ficar indignado. E a gente sequer para pensar naquilo, por que aquela pessoa está pensando diferente de nós, em analisar a questão, enfim. Não, a gente fica intolerante com aquilo que é diferente. E isso é extremamente prejudicial para a democracia, porque impede o debate. Agora, professor Igor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que todo esse assunto, né, as fake news, o poder, então, das redes sociais sobre as pessoas, é debatido dentro da sala de aula com os alunos, que a gente sabe que a grande maioria são jovens, e são eles, né, que estão diariamente dentro das plataformas digitais. Perfeito. Essa é uma preocupação que nós temos, então, desde cedo com os jovens que estão chegando na universidade. Por exemplo, eu tenho duas turmas, aliás, noturno e diurno, de primeiro semestre. Então, são, na grande maioria, jovens aí com 17, 18 anos que estão saindo do ensino médio, que estão desde sempre, né, talvez até desde a gestação, inseridos no meio da internet, e eles estão chegando agora na universidade. Então, a nossa preocupação é, desde a entrada deles, já introduzir esses assuntos, trabalhar de forma crítica, mas de forma científica. E aí lá no primeiro semestre eu já falo para eles assim, ó, aqui a gente deixa o senso comum de lado e trabalhamos a combater a desinformação, discutindo cientificamente o papel do direito e também das outras áreas, porque nós sempre buscamos fazer uma interdisciplinariedade, né, no curso. E aí, para aqueles que já estão avançados, o que nós vamos fazendo? É trabalhando com esse fomento à pesquisa séria, à pesquisa científica, à produção de trabalhos, ao debate, né? Então, esse é o papel da universidade enquanto um ator aqui que vai, dentro da sociedade, contribuir para esse tipo de problema, né? Para enfrentar esse tipo de problema. Eu queria saber da Bruna, queria que ela falasse um pouquinho de que forma, né, tanto a sociedade quanto o direito pode se unir, né, pode unir forças, então, para lutar contra essas fake news, contra a desinformação, contra essa rede que a internet acaba cercando as pessoas, né, com notícias falsas. É difícil a gente dar uma resposta estanque para isso, justamente por causa da complexidade da desinformação. A desinformação é um fenômeno que apela para os sentimentos mais íntimos das pessoas com as quais ela tem contato. E você, em geral, recebe desinformação de pessoas que você confia, né? Então, dizer para as pessoas que elas precisam duvidar daquilo que elas recebem, muitas vezes soa agressivo. Uma das coisas que eu venho, talvez, incentivando, né, nas pessoas mais próximas a mim, não a dúvida em si, mas ao menos a checagem das informações. Muitas vezes a gente tem, justamente por causa dessa velocidade que a internet emprega aos relacionamentos, às relações que a gente tem com as outras pessoas, a gente tem preguiça de ir atrás daquilo que estão enviando pra gente. Então a gente acredita e passa aquilo pra frente e é isso aí. Quem nunca caiu numa fake news, né, gente? Então, assim, a gente compartilha fake news todos os dias, mais ou menos, com mais ou menos frequência, com mais ou menos seriedade, né? E eu acho que o que a gente tem que tomar consciência a partir de hoje é que esse fenômeno existe e que se tem uma notícia, uma informação que é muito grave ou que está inflamando muito os nossos ânimos, a gente tem que, pelo menos, ir lá no Google e colocar algumas palavras-chave que se referem àquela notícia e verificar se elas são verdadeiras ou não. Outra questão que eu sempre incentivo bastante, pelo menos meus alunos, as pessoas que estão em volta de mim, é seguir e acompanhar o trabalho das empresas, dos projetos que fazem checagem de conteúdo. Exatamente, a gente segue nessa luta, né? Vocês pelo lado direito, nós pelo lado do jornalismo, né? Com a ideia sempre de conscientizar as pessoas que sim, como a Bruna falou, a fake news existe, é um fenômeno atual e que a gente precisa lutar, né, contra este fenômeno. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Bruna, que está falando conosco direto dos Estados Unidos, né? A Bruna disponibilizou esse tempo para debater este assunto muito importante, então, aqui conosco no Novas Fronteiras. Muito obrigada.
Eu que agradeço pelo convite de vocês, foi maravilhoso poder debater sobre esse assunto aqui e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de tratar sobre essas questões. Obrigada mesmo, gente, pelo convite e por me receber. Quero agradecer também a presença do professor Igor, professor aqui da Universidade Franciscana. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. A gente precisa levar esse debate, essa reflexão para fora da sala, para atingir o maior número de pessoas possível. Então é um prazer e uma honra estar aqui no programa com vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, o youtube.com/UFNTV, e também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Tchau!